Chegamos a mais um Momento da História! E hoje iniciamos o nosso Momento da História, as histórias do Novo Testamento da nossa Bíblia Sagrada. Qual será que vai ser a primeira história do Novo Testamento? Vamos assistir a tia Rosane contar pra nós no 1, 2, 3! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Então, hoje a tia Rosane veio trazer para vocês mais uma historinha. E adivinha qual história que é? Alguém já consegue adivinhar vendo esse lindo bebê aqui? Então, crianças, hoje nós viemos contar para vocês a história do nascimento de João Batista. Olha só que legal! Então, crianças, vamos começar a nossa história? Tá lá em Lucas 1, do 5 ao 25. Ela conta para nós que havia lá em Jerusalém um sacerdote chamado Zacarias. E esse sacerdote, ele era muito fiel a Deus. E ele tinha a sua esposa, que o nome dela era Isabel. Mas Isabel não podia ter filhos. Mas um certo dia, como ele era muito obediente ao Senhor e ele trabalhava no templo, ele foi escolhido por sorteio para fazer o seu trabalho no templo. E quando ele estava lá dentro, como nós sabemos, crianças, só os sacerdotes podiam entrar dentro do templo. E quando ele estava lá fazendo o seu trabalho, acendendo os incensos, fazendo o que era o seu dever, um anjo apareceu de repente e falou para ele que ele teria um filho. Mas Zacarias, sabe o que Zacarias falou? Quando ele falou, mas eu ter um filho? Mas eu já sou homem velho, a minha esposa também, como que eu vou ter um bebê? Então, o anjo Gabriel falou para ele que ele teria sim um filho, por sua obediência a Deus, que Deus ia realizar o desejo e o sonho dele. Mas como ele duvidou desse anjo, que duvidou que ele não poderia ser pai e sua esposa não poderia ser mãe, o que aconteceu? Aconteceu que o anjo deixou ele sem fala, tirou toda a fala dele, porque primeiro ele ficou com medo do anjo, depois ele desacreditou do anjo. Então o anjo permitiu que ele ficasse sem falar. Ele falou, então você vai ficar sem falar até seu filho nascer. E aí então o que aconteceu? Zacarias saiu do templo totalmente assustado, muito assustado. E quando ele saiu de lá, os sacerdotes, os outros perguntaram para ele porque o que estava acontecendo, mas como ele não podia falar, crianças, ele só gesticulava, ele mostrava com as mãos e ninguém entendia nada. Então de repente o serviço dele lá no templo terminou e ele foi para a sua casa. E quando ele foi para a sua casa, logo sua esposa Isabel estava grávida, assim como o anjo disse para ele que aconteceria. Olha que incrível. Então, crianças, ela ficou grávida. E hoje vocês viram que a tia está vestida de quê? De Isabel. A tia está vestida, então hoje eu serei a Isabel e terei o meu bebezinho. Então, crianças, aí Zacarias, quando descobriu que sua esposa estava grávida, ele ficou muito feliz. E por 5 meses, crianças, 5 meses, ela não saiu de casa. Mas chegou o momento do nascimento, daquele lindo bebê, daquele lindo presente que Deus prometeu para eles dois. E quando ele nasceu, o anjo falou assim, que quando o seu filho nascer, você colocará o nome de João. Então, quando era de costume naquela época, quando um bebê nascia, todo mundo se reunia, todos os parentes se reuniam na casa e faziam uma grande festa para a circuncisão do seu bebê, que era um costume da época dos judeus. Então, crianças, o que aconteceu? Aí perguntaram para Zacarias, Zacarias, como é o nome do seu filho? Aí, como ele começou a falar com as mãos e ninguém entendia nada, Isabel falou, o nome dele será João. Mas naquela época era costume também, crianças, colocar o nome do pai. Então todo mundo ficou assustado, falou assim, mas não vai ser Zacarias igual a você? Aí Zacarias pediu, me traga uma caneta, me traga um papel e eu vou escrever. E quando ele começou a escrever que o nome do bebê deles, que o anjo falou que era para colocar João,
ele voltou a falar. Olha que coisa mais linda. Então eles tiveram seu sonho realizado. Eles foram muito felizes. E sabe de uma coisa que esse bebê, crianças, ele veio com uma grande missão. Quando ele falou lá no templo com o anjo falou que ele teria uma grande missão. E como ele era filho de sacerdote, então seu pai criou dentro das leis de Deus, dentro do templo, ensinando tudo para ele. De repente, esse menino cresceu e foi para o deserto. E sabe o que ele foi fazer no deserto, crianças? Ele foi preparar o caminho para o nosso querido Jesus Cristo, porque Jesus Cristo viria após ele. E João Batista, com essa grande missão que ele nasceu para preparar o caminho do Senhor, ele foi para o deserto, e lá no deserto, quando ele estava preparado, ele veio e começou a anunciar que logo chegaria o Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, crianças, gostaram da história de hoje? A nossa história tratou do nascimento de João Batista, que foi quem preparou o caminho para a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau! Que legal! Vocês viram qual foi a primeira história? João Batista, que a tia Rô contou pra nós. Que história legal, né? E eu espero vocês no próximo momento da história. Quem será que vem contar a história? E qual história que vai ser, hein? Espero vocês na próxima segunda-feira, a partir das 18 horas. A história já estará no nosso canal. Fiquem com Deus e até lá. Tchau!